Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 2 de abril, volume 11. Sacramentos produzem seus frutos segundo as almas estejam submetidas à divina vontade e segundo a conexão que tenham com o divino querer. Assim, produzem os efeitos. Havendo dito ao confessor que Jesus havia dito que a vontade de Deus é o centro da alma e que este centro está no fundo da alma, que como o sol, expandindo seus raios, dá luz à mente, santidade às ações, força aos passos, vida ao coração, potência à palavra, a tudo, e não só isto, senão que com este centro de vontade de Deus, enquanto nos está dentro, para fazer que nunca o possamos deixar e para estar à nossa contínua disposição e nem sequer um minuto deixar-nos sós, nem separados, estarmos à frente, à direita, à esquerda, por detrás e por toda parte. E mesmo no céu será o nosso centro, o confessor. Dizia, ao contrário, que nosso centro é o Santíssimo Sacramento. Todas as vezes durante a celebração da missa, quando o padre fala Deus esteja convosco e nós respondemos Ele está no meio de nós, eu sempre me lembro disso que Jesus falou, que a divina vontade é o centro da alma, né? Porque o centro é o meio. Se nós respondemos Ele está no meio de nós, então Ele está no nosso centro, né? Não no meio no sentido assim de estar ao redor de nós, junto de nós. Não, Ele está dentro de nós. Está dizendo aqui, esse centro está no fundo da alma. Então Jesus, Ele está no fundo da alma, que como o sol, né, ele está expandindo os seus raios na nossa mente, nos iluminando, nos santificando, né, santificando as nossas ações, dando força para os nossos passos, quando nós temos que ir, por exemplo, trabalhar quando a gente não está muito bem, quando, por exemplo, temos que fazer a nossa meditação e a gente não está muito bem, como eu estou hoje com a voz ruim, é Ele que me dá força para levantar, para eu poder vir aqui para fazer a meditação. Ele que conduz os meus passos para sair da minha cama e poder levantar para poder ir em direção ao lugar onde eu vou fazer a minha meditação. Ele que dá potência à palavra, uma palavra dele. Qualquer pessoa que ler o livro do céu, que não estiver consagrado à divina vontade, eu penso, a pessoa não vai sentir a potência dessas palavras. Ela não vai tomar posse dessa vida divina, porque é Ele que dá. A partir do momento que nós nos consagramos à divina vontade, nós compreendemos, nós fazemos, né, a nossa consagração a Nossa Senhora, através de Nossa Senhora, né, nos 31 dias,
nós fazemos uma preparação para poder tomar posse desse dom. Então, é daí que vem a potência da palavra dele. Nós conseguimos não só compreender, mas também tomar posse dessa santidade divina a partir do momento que essa palavra vai potencializando tudo que está escrito ali, né? Nós vamos colocando em prática, vamos tendo confirmações de que tudo isso é a verdade, né? Essa é a potência da palavra. E diz aqui que este centro, né, que fica lá no fundo da alma, este centro da vontade de Deus, enquanto está lá dentro, lá no fundo da nossa alma, né, e nós nunca podemos deixar, não porque não podemos, porque temos medo, né, de quebrar um voto, por exemplo, que fizemos uma consagração. Não, nós não podemos deixar porque nós não queremos, não podemos no sentido de não conseguirmos deixar, porque é impossível, né? Depois de que se conhece e de que sente essa potência dessa palavra e que tem as confirmações na nossa vida de que tudo isso é a verdade, não tem como deixar, nós não conseguimos, porque não queremos, não passa pela nossa mente querer deixar a divina vontade. E ela está à nossa disposição continuamente, né, sem cessar, né? E nós também temos que estar, né, nessa mesma disposição, dispostos a compreender, dispostos a ficar atento, dispostos a querer partilhar, né? Porque ela está em contínua disposição e nem sequer um minuto ela nos deixa sós, nem separados dela. A divina vontade está, né, nesse cerquinho que nós falamos, né, em tudo que nós meditamos, em tudo que nós vivemos, em tudo que existe, né? Não tem nada neste mundo e fora desse mundo que nós vivemos que não esteja nessa divina vontade. E depois que saímos deste mundo, né, mesmo no céu, será o nosso centro, porque estaremos, né, é, dentro dele e ele dentro de nós, porque agora ele só está dentro de nós, mas no céu nós também estaremos dentro dele, no coração dele. E mesmo a Luísa dizendo tudo isso, o confessor ainda não compreendeu, né? Estava dizendo que o Santíssimo Sacramento, que é o centro, e como, né, vai ser explicado aqui, o Santíssimo Sacramento só existe porque a Divina Vontade assim o quis, que ele ficasse no Santíssimo Sacramento para fazer companhia, e também para que as pessoas pudessem ter um acesso a ele, né? De uma forma para não desacreditar, para não achar que ele está no céu somente, né? Que ele não está aqui no meio de nós, mas não no meio, como eu disse, no meio, né, caminhando ao redor de nós, por aí no mundo. Não, ele está no centro, no meio de nós, no centro da alma de cada pessoa, só que muitos não têm ainda essa consciência, não, não entendem que se ele se retirar, a pessoa morre. Ele é a vida do coração, ele é o respirar, ele é a nossa vida, porque ele deu a vida dele para nós. A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele.
né, de todos. O que falta é, como esse sacerdote, compreender isso, ter essa consciência e buscar também, desejar essa vida de santidade, essa vida no divino querer. Então, ao vir o bendito Jesus, me disse: minha filha, eu devia fazer de modo que a santidade devia ser fácil e acessível a todos, exceto para quem não a quisesse, e em todas as condições, em todas as circunstâncias, e em todos os lugares. O que eu entendi desse trecho é que Jesus, ele deixou fácil, né, acessível a santidade para todos, né, menos para quem não quer, né, porque quem não quer não adianta, né, não tem o que fazer, porque a pessoa não aceita, não compreende e não quer mesmo, não deseja não deseja a santidade, né, então essa santidade humana, né, que eu entendo o que ele está falando, não a divina, porque o Santíssimo Sacramento ele deixou para que as pessoas buscassem a santidade, né? Quantos santos, né, existiram, né? Porque compreenderam, porque quiseram essa santidade, porque viram ali no Santíssimo Sacramento a presença real de Jesus, né? E quiseram entregar a sua vida para quem também entregou a vida, para que ela pudesse viver e buscar essa santidade. É isso que eu entendi aqui. E ele continua dizendo: é verdade que o Santíssimo Sacramento é centro, mas quem o instituiu? Né? Quem o instituiu foi a Divina Vontade, que quis, né, que Jesus ficasse conosco, né, nessa forma, né, na Eucaristia, porque ele falou, né, durante a Santa Ceia, que ele não tinha coragem de deixar os filhos deles abandonados, sozinhos, né? Ele quis ficar presente de alguma forma, e a forma que a divina vontade encontrou na, na palavra criativa de Deus foi se colocar ali, né, na hóstia, para que todos pudessem ter acesso a ele, né, de uma forma que onde ela quisesse, ela poderia encontrá-lo, né, é só ir a uma Santa Missa, né, e igreja tem em todo lugar do mundo, né, na mesma cidade tem várias igrejas, cada, cada bairro tem a sua igreja, então Jesus, ele está realmente, né, no meio de nós, não só no fundo da nossa alma, mas está aqui, né, no meio de nós, na presença eucarística, né, está ali à espera de quem quiser buscá-lo, né, para alimentar a sua alma, para ter essa força também, mas de forma que a pessoa busque a santidade das virtudes, né, porque não tem ainda o conhecimento da santidade divina. Portanto, a minha vontade tem sempre a supremacia sobre tudo. E além disso, se o todo está na Eucaristia, os sacerdotes que me chamam do céu em suas mãos e que estão mais do que todos em contato com a minha carne sacramental, deveriam ser os mais santos, os mais bons, e em troca são os mais maus. Essa parte, né, nós já compreendemos, né, que os sacerdotes que deveriam ser os mais santos, né, não só porque estão em contato com a carne sacramental de Jesus, mas porque eles são os pastores, né, que têm que conduzir o rebanho, eles é que deveriam ser os primeiros, né, a querer
conhecer a divina vontade para poder levar, né, para as suas ovelhinhas, né, para que elas não se perdessem, para que elas compreendessem, né, o que é essa santidade divina, para que todos vivessem essa santidade divina, né, porque os sacerdotes, pode-se dizer, foram os primeiros a ter contato com esse conhecimento, né, foram eles que frequentavam a casa da Luísa, né, todos os dias lá para poder fazer ela voltar àquele estado de petrificação. Então, eles tiveram uma experiência mesmo com a divina vontade de uma forma assim direta, né? Eles, né, depois da família da Luísa, eles foram os únicos que puderam testemunhar, né, tudo o que aconteceu com ela e ler, né, tiveram em mãos todos os 36 volumes, até aqueles que perderam, né? Teve um sacerdote que teve em mãos e perdeu aqueles 3 volumes. Então eram para ter sido passado, né, para todos os sacerdotes, né, tomarem posse primeiramente dessa santidade divina e até hoje estarem, né, levando para as pessoas, né, ensinando, dando cursos, formações, né, na divina vontade, assim como, né, o Salvador Tomasini faz, né, uma forma de levar ao conhecimento, né, da forma não como nós fazemos aqui, né, no grupo, mas pelo menos para as pessoas terem um conhecimento e levar mesmo a desejar ter essa santidade divina, mas muito pelo contrário, né? Além de terem perdido 3 volumes, né? Um deles morreu porque foi a vontade de Deus, né? Santo Aníbal de França, mas e os outros, né? E os outros, por que que não acreditaram a ponto de fazer aquilo ali objeto da, do que eles teriam que levar, né, para os fiéis, pelo menos para aqueles que são católicos, que vão às missas, né, e arrumar uma forma também de divulgar para quem não é católico, para quem não ia ter, né, acesso através da igreja, né, da igreja católica, né, para que todos tivessem o conhecimento desses conteúdos divinos, mas muito pelo contrário, né, eles, além de não fazerem isso naquela época, hoje se tornou muito mais difícil, porque, como a Aline disse na meditação dela, eles já estudaram muito, né? Eles passaram anos estudando, então eles acham que eles já sabem de tudo que eles precisam, né? Para levar ao conhecimento das pessoas, né? Tudo que é sagrado, tudo que é de Deus. Eles já acham que eles já sabem tudo, né? E como eu já disse numa outra meditação minha, o sacerdote que estava aqui na minha paróquia, que agora não está mais, que ele tirou um ano para estudar, ele falou para mim que ele não dá mais atenção para nada que é de místico, religioso, porque isso atrapalhou a vida dele. Atrapalhou. Então, quer dizer, né, se eles têm já essa mentalidade de que os místicos, eles não contribuem, só atrapalham, então para eles a Luísa vai ser mais uma mística, né, que vai atrapalhar eles, né, que eles querem focar só naquilo que eles estudaram no seminário, que é uma coisa muito rasa, né, comparado ao ensinamento, né, da santidade divina. Mas, né, nós acreditamos que isso vai acontecer um dia, né? Os sacerdotes vão ter acesso, né? E vão desejar no tempo de Deus, né? Conhecerem tudo isso para levar para as pessoas, né? Seja no momento que for, né?
como a Aline falou na meditação, né? Onde a maldade já estiver num ponto assim que as pessoas vão estar pedindo, pelo amor de Deus, para, né, para ele voltar, para ele se manifestar, porque elas não vão estar mais suportando o nível da maldade humana que está cada vez mais eh, sendo expostas, né? A criatura sem Deus, ela é só mal, né? E esse mal que durante muitos, muitos anos ficou só dentro da pessoa, agora ele está externalizando, né? Porque tudo isso que acontece hoje em dia sempre aconteceu, né? Essa maldade do ser humano, esse desejo de, de buscar a própria felicidade, custe o que custar, né? Transformando, mudando de sexo, né? Fazendo coisas, se transformando em animal, porque não quer mais ser gente, porque quer ser animal, né? Esse tipo de coisa, as pessoas talvez tenham sempre passado pela, eu acredito que sim, que tenha sempre passado pela mente das pessoas, só que elas não tinham coragem, né? De externalizar, mas hoje em dia, como tudo pode, né, as pessoas aceitam tudo, então elas têm a liberdade para colocar para fora todo o mal que tem dentro delas, e isso só está crescendo, né? Porque dão corda, né, para o inimigo, e o inimigo vem e incentiva mais, motiva mais, dá mais ideias malignas para as pessoas poderem, né, por, mostrar todo o mal que há dentro delas, né, externalizar a ponto delas não se suportarem mais, né, e desejarem uma mudança de vida, né, que nós acreditamos que vai acontecer, né, e elas vão querer conhecer mais a Deus, e aí que vai ser a divulgação, né, da divina vontade. Pobre de mim, diz Jesus, como me tratam no Santíssimo Sacramento, e tantas almas devotas que me recebem, talvez todos os dias. Deveriam ser outras tantas santas se bastasse um centro da Eucaristia. E em troca, coisa de chorar, estão sempre no mesmo ponto, vaidosas, irracível, escrupulosas. Essa questão do escrúpulo, né, do véu, que a Aline comentou também, né, que tem uma amiga do meu filho que ela sempre quis usar véu, né, durante a missa, mas o padre, né, que estava aqui antes, ele não permitia. Ele não permitia também que as pessoas comungassem ajoelhados, né, porque ele falava que essas pessoas elas iam dar a impressão para os outros que elas querem ser melhor do que os outros, né, que elas querem eh, mostrar uma santidade, né, maior não sei em que sentido realmente ele dizia isso, mas ele não permitia. E, e nós, por obediência, né, não fazíamos. Mas para mim isso, né, receber Jesus de joelhos para mim, né, não faz tanta questão também, porque, né, Jesus está aqui dentro de mim, né, e eu me rendo a Ele, né, a adoração dele dentro da minha alma. Não preciso mostrar para as outras pessoas que Ele é o centro da minha vida, que Ele é o mais importante, né? Não preciso mostrar, ele sabe, né? Ele sonda o coração de todas as pessoas, e muitos que às vezes ali recebem ajoelhados Jesus, né? Saem dali e vão fazer coisas erradas, né? Pode acontecer, né? A pessoa às vezes comete um pecado e nem sabe que é pecado, né? Então, isso não quer dizer nada. Mas agora, com esse novo sacerdote, ele não faz nenhuma objeção a isso. Então, todas as missas ela está indo de véu, né? Na cabeça, né? Tem bastante escrúpulo, gosta da missa tridentina, gosta de canto gregoriano, né? Tem bastante escrúpulos
porque, né, não tem necessidade, né? Hoje nós entendemos isso, né? Porque antes eu achava lindo também, né? E eu achava que era importante mostrar para os outros, né? Dar exemplo, mas às vezes esse exemplo ele acaba sendo negativo, porque eh, as outras pessoas elas se sentem inferiores. É como aquela passagem bíblica, né? Daquela pessoa que foi lá, né? E foi dar oferta dela e falou que ela estava ali porque, né? Ela era muito abençoada por Deus, porque ela tinha isso, ela tinha aquilo, e ela podia dar uma quantidade muito grande, e a outra pessoa, né, se sentiu inferior àquela, né? Ela foi lá e se sentindo muito mal, deu tudo que ela tinha, que era uma moedinha, né? E se sentindo mal na presença de Deus por não poder doar mais, né? Ela se sentiu inferior, né? E na verdade, ela é que estava sendo mais santa naquele momento, porque ela estava dando tudo que ela tinha, né? E de coração, né? Mesmo, né, não podendo, ela estava ali, né? Dando o que ela tinha. Então, acaba que muitas vezes causando o efeito contrário, né? Esses escrúpulos, porque muitas pessoas às vezes se sentem humilhadas, né? Se sentem incapazes de, de chegar perto de Deus, tem até se sentem indignas de chegar perto de Jesus e às vezes nem comungam porque falam, eu não estou de véu, né? Eu não sou como aquela pessoa, né? Que está buscando essa santidade, eu não consigo ser assim. Então ela se sente muito inferior, né? E agora falando sobre isso, né, Jesus me mostrou, né, que muitas vezes eu tenho feito isso com relação ao meu marido, né? Forçando ele, como eu falei para a Aline, forçando ele aí nas, na, na, nas missas, né? Tudo que aconteceu na Semana Santa, né? Eu forcei ele aí na missa de lava-pés, porque fiquei falando para ele que, que, que ele não era católico, né, de verdade, porque ele não queria participar, né? Então, talvez ele tenha humilhado ele, né? Talvez não, com certeza, né? E mas só que foi bom para ele, porque aproximou ele mais de Jesus. Ele se sentiu, pode ter se sentido humilhado, né? E eu peço perdão a Deus por ter feito isso, né? Ele se sentia inferior a mim, né? Com relação a querer participar e ele não. Mas eu sei que teve um efeito, né? Porque ele estava um pouco orgulhoso, assim, afastado de Deus. E, e o fato dele ter ido, ele falou que foi muito forte o momento em que tiraram Jesus da cruz. E, e isso fez com que ele refletisse mais, com que ele ficasse um pouco mais humilde com relação às coisas de Deus, querer buscar mais, assim. Eu percebi, assim, uma mudança, né? Mas não o efeito que realmente deveria fazer, não fez, né? Porque certas atitudes dele ainda continuam as mesmas, né? Talvez tenha sido mais mal do que bem, né? Mas é que o nosso desejo, assim, de buscar Deus é tão grande, é uma coisa, assim, que a gente fica querendo que todos conheçam, que todos amem. Quando a gente vê uma pessoa que está, assim, desligada, a gente sofre tanto, porque é o próprio Jesus sofrendo em nós, e a gente, às vezes, eu não soube lidar com esse sofrimento de Jesus dentro de mim, e não aguentei, tive que falar, tive que colocar para fora, porque dói muito a gente ver uma pessoa indiferente
as coisas de Deus, né? Não ter interesse, não querer conhecer o mínimo, né? Dói demais isso, é uma coisa assim que é uma faca no nosso coração, a gente não consegue suportar a pessoa viver assim nesse mundo distante, né? De buscar conhecer o Criador e ter um relacionamento mais próximo dele, mais íntimo dele, né? É isso que me moveu e eu fiz errado, eu já pedi perdão e a Aline ontem também na meditação, né? Foi falado do trecho que Jesus ele não força, né? Em 2 trechos lá Jesus falou para mim, né? Que ele não força. Então não adianta a gente querer forçar, né? A pessoa tem que ir por amor, né? E não por dor ou por. Lógico que a dor às vezes aproxima a pessoa, que é a cruz, né? Mas ele quer que a pessoa, primeiro, antes da dor, ela busque a ele por amor. Continuando, ao contrário, uma mãe de família que faz a minha vontade e que pelas suas condições, não que não queira, não pode receber a Jesus todos os dias, parece paciente, caritativa, leva em si o perfume das minhas virtudes eucarísticas. Aquela mãe de família que vive, né, na divina vontade, como a maioria do grupo, né, que é casada, que trabalha, que tem filhos pequenos, né, que tomam muito tempo, né, que exigem assim muita atenção, né, ela não pode ir todos os dias à missa, né, até eu, né, que moro aqui ao lado da igreja praticamente, né, não vou todos os dias à missa, mas Jesus está aqui, né, dentro do meu coração e eu posso buscá-lo, né, a todo momento que eu precisar. Ou, né, outras mães de família, né, que, por exemplo, como a situação da Lourdes, né, que mora em fazenda, afastado, não tem condições de ir todos os dias à Santa Missa, né? E muitos ali ao redor, né, nas outras fazendas, né, aqui onde eu moro é uma zona rural muito grande, tem muitas comunidades rurais aqui, onde é celebrada a missa a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, porque é uma zona rural muito grande, né? E só tem 2 para celebrarem a missa, né? O pároco e o vigário só. Então eles têm que se revezar para poder alcançar toda essas comunidades afastadas. Não tem outros padres, né, que podem auxiliá-los. Então essas pessoas elas também não têm culpa, né, de não ter missa. Então se essas pessoas que não têm condições de ir à missa todos os domingos também, né, elas levarem uma vida de humildade, de caridade, de amor ao próximo, né, fazendo tudo dentro dos mandamentos da lei de Deus, né, levar uma vida, né, amando a Deus, rezando, né, buscando a Deus. Essas pessoas, elas também, né, elas vão fazer, né, como Jesus pergunta aqui. É porventura o sacramento ou a minha vontade a que ela se submeteu, né? Ela se submeteu à vontade de Deus, né? Mesmo não conhecendo, né, a divina vontade, né, como nós conhecemos, mas ela sabe, né, que ela tem que viver fazendo a vontade de Deus. Ela sabe qual é a vontade de Deus, que é, né, fazer tudo corretamente, né? Fazer tudo certo, fazer o bem, né? Ajudar o próximo, né? Fazer caridade. Então, ela sabe, então, o que está predominando na vida dela, né? É o sacramento
que ela poderia receber todos os dias se ela morasse no centro da cidade, né? Ou é a vontade de Deus, né? Nesse caso é a vontade de Deus. Aliás, digo-te que os mesmos sacramentos produzem seus frutos segundo as almas estão sujeitas à minha vontade e segundo a conexão que têm com o meu querer. Assim produzem seus efeitos. E se não houver conexão com o meu querer, comungarão, mas ficarão em jejum, confessarão, mas ficarão sempre sujas. Virão à minha presença sacramental, mas se os nossos quereres não se identificarem, estarei para elas como morto, porque só a minha vontade na alma, que se faz subjugar por ela, produz todos os bens e dá vida aos mesmos sacramentos. E quem isto não entende, significa que é criança na religião. Se a pessoa ela não viver na vontade de Deus, mesmo que não seja uma pessoa consagrada, né, à divina vontade, uma pessoa que tem acesso a esses, né, conhecimentos que nós estamos tendo aqui do livro do céu, se essa pessoa ela compreender o que é a vontade de Deus e viver só para fazer a vontade de Deus, que é, né, viver uma vida correta, uma vida, né, debaixo dos mandamentos da lei de Deus, amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, né? Se ela colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, logo ao amanhecer, ela já meditar a palavra de Deus, colocar em prática, né? Ela vai também produzindo os frutos segundo a alma dela está sujeita à vontade, ela está sujeita à vontade de Deus, mas ela ainda não tem acesso a esses conhecimentos, a essas luzes, né, que nós estamos recebendo, mas ela já coloca Deus em primeiro lugar na vida dela. É assim que eu entendo esse trecho. E aqui eu fiquei na dúvida, porque Jesus está dizendo que essas pessoas elas vão comungar e ficar em jejum, elas vão confessar, mas estarão sempre sujas e virão à presença de Jesus sacramental, mas se eles não estiverem juntos no mesmo querer, elas vão estar como mortas, porque só a divina vontade na alma é que faz subjugar por ela, né? Que faz com que a vontade esteja, que a pessoa esteja mesmo vivendo, né, sob a divina vontade. Então, se a pessoa que comunga, mas não está vivendo na divina vontade, é como se ela estivesse em jejum. Então, por que Jesus deixou a comunhão, né? O que eu entendo nessa última parte é que mesmo a pessoa não ainda tendo esse conhecimento, acesso a esse conhecimento, mas se ela colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, eu acredito que ela não vai comungar e ficar em jejum, né? Ela vai estar buscando uma vida de santidade também, não a santidade que é a perfeita, né? Que Deus quer para todos, que é a santidade divina, mas ela vai estar buscando uma santidade e no momento certo, né? Ela vai também ter acesso a esses conhecimentos e vai, né? Porque para a pessoa buscar chegar à santidade divina, ela precisa primeiro, né, desejar colocar Deus em primeiro lugar, porque a pessoa que está afastada de Deus, que é a pessoa que não vai nem à Santa Missa, uma pessoa que não tem nenhum interesse pelas coisas de Deus, como que ela vai ter acesso a esses conhecimentos, né? Eu compreendo assim, né, que ela vai estar em jejum, ela vai estar comungando, mas vai estar em jejum até o momento em que ela conhecer o livro do céu, ter acesso a esse conhecimento da divina vontade. Aí então o alimento vai produzir o efeito que ele deveria, né? Mas
Até lá ela vai estar em jejum, mas ela vai estar se alimentando. Ela, né, uma pessoa que está em jejum, ela não fica totalmente sem comer, né? Não é uma greve de fome, é uma pessoa que ela diminui a quantidade, né, de alimento. Ela come, mas ela não come todas as refeições, por exemplo. Ela fica uma refeição sem comer. É um jejum que ela está fazendo, né? Então, ela não vai morrer, né, de inanição, né? Mas ela vai estar se alimentando até o momento em que ela tiver o acesso aos conhecimentos que vão fazer ela compreender que a santidade que ela deveria ter é a santidade divina, não a santidade das virtudes. E aí então ela vai deixar de estar em jejum, ela vai estar se alimentando, né, de um alimento substancial que vai alimentar de uma forma poderosa, né, a alma dela, né? Vai estar um alimento completo, um alimento correto, um alimento saudável, um alimento, né, que vai suprir tudo o que a alma dela precisa para, né, ter essa santidade divina. Produz todos os bens e dá vida, né, aos mesmos sacramentos, né? E esses sacramentos vão ter uma vida completa, uma vida perfeita, né? Um alimento perfeito, né? Porque ele é o alimento da alma, né? Que dá vida, que faz a pessoa não morrer de fome, né? Não morrer, né, sem se alimentar. Então, é dessa forma que eu compreendo, né? E essas pessoas elas ainda são criança na religião, porque elas ainda não têm esse conhecimento, né? Elas precisam aprender mais, né? E esse momento vai chegar, né, para aqueles que forem aqueles que Deus já sabe que viverão, né, no reino da divina vontade. Amém? Fiat.